Como o baralho cigano pode te ajudar a identificar se a pessoa que você gosta vai voltar ou não? Hoje eu estou aqui para falar sobre isso, né? Muitas vezes vocês vêm na nossa mesa de jogo, vocês não entendem muito bem as cartas, assim, a não ser que você já seja uma cartomante. E aí eu vim explicar um pouquinho para vocês como que o baralho, essa ferramenta, nos ajuda a entender se a pessoa que você gosta ela vai voltar ou não, se é fim de ciclo e outras questões. A primeira coisa que eu queria explicar para vocês, pessoal, é que é o seguinte. Toda vez que vocês mandam uma pergunta pra gente, a gente sempre pede, né? Nome completo, data de nascimento. A gente sempre vai pegar a energia do momento, ok? Então, o que essa pessoa tá sentindo agora pode mudar. Os caminhos de vocês podem mudar. Mas, naquele momento, a gente sempre vai tirar a energia daquele momento, certo? Então, eu vou explicar aqui pra vocês, mas eu acho que isso é uma coisa importante de se falar, porque às vezes as coisas mudam e vocês não entendem por quê, tá? É porque as energias mudam, as pessoas têm livre-arbítrio, coisas podem acontecer e o que foi previsto pode se alterar, ok? Então, gente, a primeira coisa que pode acontecer são cartas que normalmente são cartas que indicam algum tipo de ação, algum tipo de movimento, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a carta do navio, aqui a gente tem a carta da cegonha, que são cartas de movimento, né? A carta do navio é uma carta de um movimento lento e a carta da cegonha depende das outras cartas, mas pode ser uma coisa de, vamos dizer assim, de médio prazo para coisa rápida, que é uma coisa um pouco diferente do navio, certo? Então, quando esse tipo de carta de movimento aparece, normalmente significa que essa pessoa ela tem que as coisas vão mudar, que ela vai te procurar, que realmente vai ter algum tipo de retorno. Mas, por exemplo, se a carta do navio é um retorno que vai demorar, se cair a carta da cegonha depende das outras cartas. Outra coisa que pode indicar que essa pessoa ainda pode voltar para sua vida são cartas que podem ser cartas que falam de sentimentos, né? Então, por exemplo, aqui a carta do coração é uma carta que fala muito sobre emoção. Se a pessoa ainda gosta de você, pode não ter tido nenhum tipo de carta de sentimento, mas como ela gosta, ainda é uma possibilidade dessa pessoa te procurar. Aqui a carta da lua é uma carta que indica que a pessoa pensa em você, que ela sente saudade, uma questão de que ela tem sentimentos positivos. Aqui a carta do ramalhete é uma carta que fala muito sobre a forma com que a pessoa te vê, né? Ela te vê uma pessoa interessante, uma pessoa bonita, ela te acha uma pessoa sensacional, então ela ainda nutre sentimentos por você. Esse tipo de cartas são cartas que também podem indicar se essa pessoa vai voltar ou não, certo? Mesmo que demore um pouquinho. Vou falar pra vocês sobre cartas que são cartas que têm uma certa dificuldade em relação a se essa pessoa ela vai voltar ou não. Então, por exemplo, aqui nós temos a carta da montanha e nós temos a carta da cruz, que são duas cartas que indicam dificuldade. Não necessariamente são cartas que indicam que essa pessoa não vai voltar, mas são cartas que dizem que vai ser muito difícil ou que vai dar algum tipo de demora. A carta da montanha ela fala sobre uma dificuldade, sobre um obstáculo. Também pode falar sobre uma distância, né? Porque é uma questão de que, tipo, tem uma montanha no meio do caminho, então tem uma certa distância entre esse caminho, o caminho que está atrás da montanha. Aqui a carta da cruz é uma carta que fala sobre uma coisa que se arrasta, sobre uma coisa que é difícil, que vai ser doloroso de se fazer, entende? Então aqui são cartas que não necessariamente indicam que a pessoa não vai voltar, mas é uma dificuldade maior dessa pessoa voltar, ok? Aqui nós temos também duas cartas que elas são complicadinhas, tá? Por quê? Nós temos a carta aqui dos ventos, que também é a carta das nuvens, né? No baralho. Aqui a gente tem a carta dos ventos, outro baralho são a carta das nuvens, né? E a carta da âncora. Por quê? Porque a pessoa tá confusa. Então, a gente não sabe, não tem uma certa certeza se essa pessoa realmente vai querer voltar a estar confusa, às vezes vocês brigaram, ela não entende direito os sentimentos. Aqui a carta da âncora, apesar de ser uma carta muitas vezes positiva, nesse sentido, às vezes é uma carta que também fala de uma certa demora, porque a pessoa tá ancorada, ela tá parada, ela tá estabilizada, ela tá pensando, mas ela não toma nenhum tipo de ação, entende? Então também é uma carta muito difícil. E aqui são cartas que realmente são cartas que indicam um fim, né? Que essa pessoa ela não vai de fato retornar e que é melhor que você siga a sua vida, né? Então aqui a gente tem a carta do caixão, né, que é uma carta que fala muito sobre fim de ciclo, sobre você finalizar ciclos, porque um fim de ciclo, né? Então aqui fala sobre um fim de ciclo, né? Que tá se encerrando. E aqui a foice é o quê, gente? A foice é corte de forma rápida. Então também é uma questão aqui de que é um corte abrupto, né? São cartas também que elas têm essa diferença. As duas cartas significam um fim, um final de ciclo, uma mudança, né? Normalmente aqui são mudanças que a gente não quer, tá?
o que realmente se encerra, né? Mas a diferença é que aqui no caixão é uma coisa que você já tá planejando, que você já imagina que vai acontecer, as coisas já não estão muito positivas, então você já sabe que que se estende, né? Que já está indo para o encerramento. E aqui na carta da foice é uma coisa abrupta. Então é uma coisa que realmente não vai voltar, que se você procurar a pessoa vai te cortar, não vai dar certo, entende? Então, pessoal, é isso. Eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho de como a gente lê as cartas e como que essas cartas elas indicam, né, se essa pessoa amada ela vai voltar ou se ela não vai voltar, ok? E também se você vai precisar seguir o seu caminho e afins, tá? Bom, chegando aqui no final do nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Caso você esteja aí com alguma questão, com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo no número que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, pra gente fazer uma consulta pra você e a gente entender melhor o seu caso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.